Olá, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa nova série das terças-feiras, a série Fala TST. Toda terça-feira às 20 horas, nós vamos falar das nossas maiores dores e objetivos como técnicos de segurança do trabalho. E aqui vamos tratar também as dificuldades e os anseios da profissão, não somente isso, mas como resolvê-los, Toda terça-feira às 20 horas, um assunto diferente voltado para esse tema. É a série Fala TST. Para quem não me conhece ainda, eu sou Andressa Cortes. Eu ajudo técnicos de segurança do trabalho inseguros a se tornarem profissionais desejados pelas empresas. E o nosso tema da nossa live de hoje é o caminho mais rápido e fácil para conseguir um reconhecimento como TST. Quem não quer, o reconhecimento? Quem não quer ser reconhecido pelo seu trabalho? Imagina a gente gostar do que faz e ainda ser reconhecido por isso. Quem não quer, Mas o que é o reconhecimento profissional? O reconhecimento profissional nada mais é do que um retorno positivo sobre um comportamento ou um trabalho profissional em alguma empresa, em uma organização. Nada mais do que isso. Só que existem vários tipos de reconhecimento. Esse reconhecimento pode ser um elogio, um parabéns, bom trabalho, essa apresentação ficou ótima, a forma que você tratou tal assunto foi muito bom. Pode ser qualquer elogio. Pode ser também algum tipo de bonificação, um aumento de salário, ou até uma mudança de cargo para um cargo melhor, ou até daqui a pouco uma transferência para uma outra filial, por exemplo, ou alguma outra empresa do mesmo ramo, com uma função ou um cargo melhor. Existem diversos tipos de reconhecimento também. E cada pessoa prefere um tipo de reconhecimento. Tem pessoas, por exemplo, que não dão bola para elogios, Elas querem o quê? Elas querem o dinheiro, elas querem um aumento, ou elas querem mandar em alguém. Elas simplesmente não querem ter alguém para mandar, Pode ser desde ter um cargo de liderança, ou daqui a pouco disponibilizar um estagiário, um aprendiz, um ajudante, Ou a pessoa realmente gosta do elogio, aquele tapinha nas costas, aquele parabéns, aquele aperto de mão. Então, primeira coisa também, antes de nós cobrarmos o reconhecimento, é a gente verificar se de repente a empresa não está assim reconhecendo, você só não está conseguindo enxergar isso. A sua forma de reconhecimento é mais pelo lado financeiro. Daqui a pouco aquele parabéns, você fez um bom trabalho, você não consegue ver isso com reconhecimento, Vai conseguir ver isso somente quando for ganhar ali um aumento, alguma promoção, algo assim. Ou até o contrário, daqui a pouco até te promoveram, mas você nunca ouviu, nossa, que ficou boa essa apresentação, muito bom esse trabalho. E aí você sente que não está sendo reconhecido. Ou daqui a pouco você realmente não está sendo reconhecido pelo seu trabalho. Essa é uma queixa bem comum que eu escuto dos colegas de profissão, essa falta de reconhecimento, E por que é tão importante, por que eu vejo que é tão importante o reconhecimento para nós profissionais do SESM, de profissionais de segurança? Porque no momento que nós somos reconhecidos pelo nosso trabalho, o que a gente ganha com isso? O que eu acredito que a maioria quer, quer ser ouvido, É a gente se deparar com uma situação que precisa de algum ponto de melhoria, ou é uma não conformidade, ou é um desvio de procedimento, enfim, e nós levantarmos a mão e dizer, ei, calma, vamos fazer essa atividade de uma outra forma,
vamos fazer essa atividade de uma forma mais segura, e as pessoas realmente pararem para te ouvir. Ou até você vai reunir a equipe ali para fazer um DDS, para passar um treinamento, para passar uma informação, e você reparar que realmente estão te ouvindo, não estão ali somente por obrigação, né? Existem diversos motivos para que o reconhecimento é importante. E o mais provável é que cada um tenha o seu, né? Para algumas pessoas elas querem ser reconhecidas para ganhar melhor, né? Para o bem-estar financeiro, né? Digamos assim. Algumas para ser ouvidas, algumas para ter um cargo melhor na empresa onde trabalham, né? Por vários motivos. Que nem essa semana eu fiz um tema ali nos stories, né, do desabafo, e perguntei justamente, foi ontem, perguntei justamente, né, quando que você não se sente reconhecido na segurança do trabalho? Aí algumas pessoas comentaram que quando vão solicitar, por exemplo, que seja feita uma adequação durante uma atividade, né, que nem um rapaz me comentou no direct que ele foi solicitar, uma pessoa foi trocar a luminária, que não era a pessoa própria com a função para isso, e ele solicitou que chamasse então o eletricista e que se utilizasse um andaime, não a escada que estava sendo utilizada. E não deram ouvidos para ele, né? E isso é uma queixa bem recorrente da nossa profissão. O outro comentou que ele passou muito tempo montando uma apresentação onde ele não recebeu nenhum elogio pelo bom trabalho que ele fez e não conseguiu nem apresentar o próprio material. Então ali a gente já vê que, né, que ele não sei se ele está aí ao vivo, com certeza a forma de reconhecimento dele é verbal, né, pelo elogio, né, que ele gostaria de escutar que foi feito o bom trabalho e muitas vezes até poder realmente apresentar, né, aquele trabalho que foi tão moroso, né, que ele fez ali com tanto carinho. É por isso que é tão importante o reconhecimento, né, para os profissionais aí do SESMIT, para que a gente, quando a gente falar, a gente realmente esteja ouvindo. Eu, particularmente, quando eu trabalhava ainda nas empresas, e até hoje ainda quando eu presto serviço, eu gosto muito, quando eu vou prestar uma consultoria, principalmente essas empresas pequenas que não tem um SESMIT, nem enfim, até quando tem realmente um SESMIT, só que daí já é um técnico que já tem um conhecimento, né? Enfim, ele já sabe, pelo menos boa parte daquilo que eu tenho para falar, né? Só que daí, quando eu vou numa empresa pequena, por exemplo, vou explicar ali referente aos riscos da atividade, ou até da questão de entrega de EPI, de ficha de EPI, eu me sinto muito gratificante quando eu paro para explicar isso para eles e eu percebo que eles realmente pararam para ouvir, né? Eles realmente escutaram e demonstram um interesse genuíno de colocar em prática aquilo que está sendo falado. Então eu sinto como o meu trabalho sendo reconhecido, porque eu estou sendo ouvida, né? E eles ainda pedem ajuda para poder executar aquela orientação que eu passei. Então eu também considero o reconhecimento muito importante. E eu vejo isso como um reconhecimento do meu trabalho, né? Apesar de às vezes ser empresa assim que eu nem tinha tanto contato antes, né? Nem conhecia muito, mas acredito o simples fato de estar lá, né? De ter a função, de ter o cargo, né? Enfim, ou de repente a própria postura, pode ser, muitas vezes a nossa postura em relação a isso é muito diferente, porque se a gente chega muito na brincadeirinha, por exemplo, fazendo piada, rindo, bom, quem me conhece sabe que é o que eu faço o tempo todo, sabe? Mas existem momentos para isso. Então, dependendo se você está entrando agora numa empresa ou você vai participar de uma reunião importante, de repente não é o momento. A gente também tem que cuidar da nossa postura, da forma que a gente vai, da forma que nós vamos passar as informações. Tá? Isso é bem importante para também nós termos esse reconhecimento. Então, existe a hora de brincar, de descontrair, existe, claro, e é muito válida, mas tem certos momentos que a gente tem que mostrar uma certa seriedade
e até, gente, a nossa comunicação, a nossa entonação de voz. Imagina vocês fazendo uma apresentação ou puxando uma reunião, o pessoal já, por exemplo, no final do dia, o pessoal já está cansado, louco para ir embora, e você tem ali informações importantes para passar, e aí você também está cansado, aí daqui a pouco começa a falar assim baixinho, mais arrastado, vai dar sono nas pessoas, né? Elas não vão te ouvir. Então, a nossa comunicação, a nossa entonação de voz, isso tudo também conta para que a gente tenha postura e isso ajuda sim no reconhecimento profissional. No momento que você mostra firmeza, você mostra certeza daquilo que você está falando, eles vão perceber, ó, o Normelândio sabe do que ele está falando, eu vou escutar ele, tá? Então, isso é bastante importante sim também. Mas, de repente, isso foi uma enquete que eu fiz ontem também, se você acreditava que é possível ser reconhecido na SST, né? Ser um técnico de segurança reconhecido ou ser visto como um simples entregador de EPI ou ainda um TST que não tira a bunda da cadeira e não faz nada. Porque na visão de muitas pessoas, quem está sentado na cadeira, quem está no computador, não está fazendo nada, né? E algumas pessoas confirmaram que achavam que não é possível o técnico de segurança ser reconhecido. E eu tô aqui para dizer para você, gente, que tem como sim. Inclusive aí no início da live, eu não sei se está aí ainda, tem uma colega minha de profissão, ela foi a minha primeira chefe quando eu entrei na área, quando eu era estagiária. Foi ela que me efetivou para técnica de segurança do trabalho. Ela foi minha mentora e é ainda até hoje de profissão e hoje minha grande amiga. E eu digo para vocês, ela é técnica de segurança do trabalho, assim como eu, assim como com vocês. Assim como eu, ela está fazendo a faculdade de Engenharia Ambiental e Sanitária, só que ela ainda não terminou. A função dela, a qualificação dela é técnica em segurança do trabalho. E hoje, ela não trabalha mais como técnica. Ela é gerente dessa parte de documental de segurança do trabalho de uma grande empresa. Sim, como técnica, sem ainda ser engenheira. Então é possível sim, então eu posso provar, né, dessa forma que é possível sim você ter reconhecimento sendo técnico de segurança do trabalho. Sim, gente, acreditem. É fácil? Não vou dizer que é fácil, porque é trabalhoso, tá? É trabalhoso, mas tem como fazer isso mais rápido. Inclusive, é justamente o que eu ensino lá no mapa do TST diferenciado, porque eu dou o quê? Um mapa, um passo a passo do que você fazer ao entrar numa empresa, até como se organizar no dia a dia e dar conta da demanda e organizar a documentação de segurança fazendo uma gestão eficiente. E aí, que seria com isso? Reconhecimento. Então, tem como sim. Eu levei muitos anos para aprender, para ter uma metodologia e eu entrego lá mastigado. Se tem algum aluno aí, inclusive online, aí comenta aí para mim saber. Comenta aí, sou o TST diferenciado. Deixa eu ver aqui, o Normelândio comentou. Tenho quase 2 anos na área, na indústria onde atuo, eu sempre falo para eles qual a melhor forma de realizar a atividade. Se não tiver melhor condição, a atividade fica parada. Exatamente. Outra, continua ali. Nossa postura é essencial. Não podemos deixar que as amizades atrapalhem nosso momento de atuação e parar uma atividade para fazer uma correção. Como que você comentou isso no Normelândio? Sabe que isso foi uma coisa que eu aprendi com essa pessoa que eu comentei agora, que foi minha mentora, quando eu era estagiária ainda. Eu tinha essa dificuldade de separar amizade de profissional. Eu tinha dificuldade de cobrar o pessoal, porque como eu era técnica de campo, eu passava o tempo todo com as equipes, né? Então, a gente acaba conversando, a gente acaba criando um certo vínculo, uma amizade. E aí tinha certos momentos que eu tinha que deixar de ser a Andressa a colega para ser a Andressa técnica de segurança do trabalho e cobrar, né? E eu tinha essa dificuldade. E um dia eu fui conversar com ela sobre isso e ela me falou uma coisa
que eu levo até hoje para minha vida. Inclusive, eu já ensinei isso até para minha filha, né? Assim que ela começou a trabalhar e ela começou a passar por alguns problemas parecidos, algumas questões assim parecidas. Então, eu já, inclusive, já ensinei para minha filha. Então, se eu ensinei para minha filha, é porque realmente eu acredito e me ajudou. E eu vou falar para vocês agora. Ela me falou a frase assim, ó. Ela me falou bem assim: Andressa, você tem que pensar que você tá aqui para trabalhar. Se surgir uma amizade, ótimo, mas é só uma consequência. Tá? Então, eu tenho isso para mim, que eu tô lá para trabalhar. A amizade, que nem no fim nós ficamos amigas, é uma consequência. E hoje eu vou dizer para vocês ainda mais. Eu penso que se eu tiver que me transformar em uma outra pessoa por um certo momento, para evitar que alguém se machuque ou aconteça alguma coisa assim mais grave, né, um acidente grave ou até um acidente pequeno, eu vou fazer. Então, se eu tiver que ser parceira para isso acontecer, eu vou fazer. Mas daqui a pouco, se eu tiver que ser mais carrasca, vamos dizer assim, ficar mais em cima, ficar cobrando, e que ninguém gostando de mim mesmo por causa disso, eu vou fazer. Ah, porque, primeiro, é o meu trabalho. Segundo, eu não vou querer ter na minha consciência que alguém se machucou porque eu não fui firme o suficiente para isso. Eu tenho certeza que eu vou me culpar por causa disso. Então, eu prefiro, de repente, se for necessário, né? Porque eu sempre converso primeiro. Até porque um dos meus principais valores é respeito e educação. Eu nunca vou faltar com respeito, mesmo que eu precise fazer uma cobrança. Vamos supor que eu te encontre fazendo uma determinada atividade, com algum desvio de procedimento ou até sem um EPI. Antes de qualquer coisa, pelo menos o bom dia eu vou te dar. E eu vou perguntar primeiro, por que você está sem a sua luva, por exemplo? Na segunda vez, o tom de voz já não vai ser mais o mesmo. E na terceira também não. Então, se eu tiver que ser mais firme, pegar mais pesado para que aconteça, porque às vezes tu já esgotou todos os recursos, tu já esgotou todas as orientações. A pessoa, eu sempre digo que antes da gente ir para uma punição, digamos assim, mais grave, isso eu falo sempre para os meus alunos e nas minhas mentorias. Você tem certeza que a pessoa realmente entendeu como é para fazer? Porque às vezes ela não entende, tá? A gente explica de uma maneira, ela entende de outra. Então, você tem certeza que a pessoa entendeu que é para usar aquela luva para fazer aquela atividade? Se você tem certeza que ela entendeu, tranquilo. Aí a gente já pega mais firme. Enquanto a gente não tem essa certeza, a gente orienta. Pelo menos é assim que eu faço, é assim que eu oriento os meus alunos e os meus mentorados, né? Tenha certeza que a pessoa entendeu a informação que você está passando. Aí a gente começa a pegar mais firme. E se for necessário isso para que o negócio aconteça da forma correta, como ela tem que ser, eu vou fazer. Deixa eu ver quem comentou. É preciso que as pessoas sigam as regras não por medo, e sim por respeitar a sua forma de atuar. Exatamente. A abordagem deve ser educada. Eu nem tinha lido ainda, né? A mesma coisa que eu falei. E mostrando que tudo é para o seu bem. Exatamente, né? Isso para mim são dois valores para mim que são essenciais, principalmente lidando com pessoas, né? Que é o respeito e a educação. Então, eu acho mesmo que você vai chamar a atenção, primeiro você tem que ter educação e tem que ter respeito para aquela outra pessoa. Até porque, afinal de contas, no momento que a gente está dentro de uma empresa, nós temos os mesmos objetivos, né? Que é todo mundo tá ali para trabalhar e chegar no dia de pagamento, receber o seu salário, pagar as suas contas e proporcionar uma vida digna para sua família, não é? É o objetivo de todo mundo. Então, independente da função dentro da empresa, desde do porteiro até a diretoria da empresa, o objetivo é o mesmo. Todo mundo tá lá para trabalhar. Então, eu não vejo por que nós não tratarmos as pessoas com respeito. Tem uma coisa que eu vejo, as pessoas erram bastante e que isso acaba ocasionando que a pessoa acabe não conseguindo tanto esse respeito como profissional, né? Acaba não sendo tão visto.
Então, o que eu acho que as pessoas erram e acabam não tendo um reconhecimento profissional, né, como o TST. Primeiro, quando a gente se forma e sai da escola, a gente acaba criando uma ilusão. Por que a gente estuda o que na escola? Normas. A gente estuda praticamente todas as normas, né? Enfim, mesmo que de forma superficial, todas as 38 NRs, mais NHOs, né? Portarias e decretos, né? Enfim. E aí é tanta norma, e a gente estuda lá que se não fizer isso tem tal punição, que não fizer aquilo tem tal punição, que eu acredito que a gente acaba criando uma crença que no momento que a gente for entrar numa empresa, que a gente for começar a trabalhar, a gente vai ver ela, vamos supor assim, por exemplo, estão fazendo um trabalho lá em altura, com andaime, sem o cinto de segurança, acima de 2 metros, né, enfim, sem o cinto de segurança. E aí a gente acredita que, isso é um exemplo, tá, gente? Pode ser qualquer desvio, qualquer falta de EPI, qualquer um. A gente acredita que a gente vai chegar lá na empresa e falar, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, cadê PT, cadê PR, o cinto, e blá, blá, blá. E as pessoas vão simplesmente parar a atividade, parar o que estão fazendo e vão te olhar e vão dizer, nossa, Andressa, é verdade, peraí que eu vou correndo resolver tudo isso que tu tá falando agora. Gente, não vão, tá? Eu vou tirar um peso das costas de vocês, porque isso não acontece só com vocês, tá? As pessoas nas empresas, elas não vão sair correndo para atender uma solicitação tua. Dificilmente isso acontece. Tem algumas empresas que já têm uma cultura de segurança, essas dão menos trabalho. As pessoas já têm um pouco enraizada ali a cultura de segurança, você não encontra tanto desvio. Vai encontrar alguns ainda, mas bem menos. Agora, você pega uma empresa que está ainda com uma cultura de segurança em desenvolvimento, né? Ainda está trabalhando nisso, que é aonde? É onde as pessoas que não têm nenhuma experiência ou têm pouca experiência vão trabalhar, gente. Aquelas empresas top, que tem ISO, que tem sistema do POM, que o pessoal respira cultura de segurança, infelizmente você vai ter que bater pé para chegar até essa vaga. É possível? Claro que é. Mas lá realmente eles querem o cara com experiência, né? Que fala inglês, que blá blá blá. Essas vagas são bem exigentes. Você vai ter que ter um chão. Você vai ter que trabalhar bastante ainda nas outras, que a cultura ainda está em desenvolvimento para aprender, pegar experiência e aí sim conseguir de repente naquela que você sonha, aquela que você quer. Tá? Mas então, o que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente está começando, não tem jeito. Aonde a gente vai trabalhar é nessas empresas que não tem uma cultura tão enraizada. Então, a gente vai ter que passar por isso, você vai ter que passar por isso. E tô te avisando, as pessoas não vão sair correndo para te atender. Tá? É um trabalho formiguinha, é um trabalho muitas vezes moroso, mas é possível sim, tá? Eu digo por experiência própria, porque eu já entrei numa empresa com 0 sistema de gestão de SST, até porque não tinha tido SESMIT ainda, não tinha tido Tec Segurança lá ainda, acidente o tempo inteiro, e eu consegui implementar todo um sistema de gestão e praticamente zerar os acidentes. Não vou dizer zerar totalmente, mas tipo assim, de 3, 4 por mês, tipo 1 por ano, tá? Então, reduzir bastante, só que isso trabalhando, né, gente? Então, não é de um dia para outro, é possível, tá? Só é trabalhoso. Então, tira já essa ilusão, tira esse peso das tuas costas. Comenta aí pra mim aí, quem é que tinha essa crença que é só com você que acontecia isso? Comenta aí pra mim no bate-papo, comenta eu. Porque eu tô te dizendo, ó, não é só você, tá? Isso é bem comum, tá? Outro erro que eu vejo e que a pessoa acaba não gerando reconhecimento como ETST é porque ela não apresenta os seus resultados. Quais são os resultados que a gente vê? Os acidentes que aconteceram,
os dias de acidente, os dias que estamos sem acidentes, isso não vai mostrar resultado. Isso aí é o contrário, isso vai mostrar um resultado negativo, né? Que por mais que você tenha evitado vários acidentes, vai aparecer lá o quê? Só os que não foram evitados, né? Só os que aconteceram. E isso aí realmente não vai fazer que você seja reconhecido como um bom profissional. Isso aí não vai impactar positivamente no teu trabalho. Então você precisa apresentar os resultados positivos do teu trabalho. E eu vou te dizer quais e como. Como que você começa a apresentar isso? Primeiro, você vai entrar na empresa e vai fazer um levantamento legal. Inclusive, lá no mapa do TST diferenciado, os meus alunos, eles têm acesso a uma ferramenta que eu criei para fazer esse levantamento legal. Lá eles conseguem levantar lá todos os treinamentos necessários, procedimentos necessários, né, para adequar essa parte de documentação e treinamento de segurança do trabalho. Você vai fazer primeiro esse levantamento do que precisa ser feito e do que já tá ok. Porque daí a gente deixa um pouquinho de lado nesse primeiro momento que já tá ok e aí a gente foca naquilo que precisa ser feito, certo? Você fez esse levantamento, então beleza, você guarda essa informação porque você vai precisar de munição para trabalhar e às vezes conseguir investimento para trabalhar nisso que não está em conformidade, né? Eu vou te dizer como você vai conseguir isso. Como você vai conseguir o orçamento necessário para isso. Fica aí até o final que eu vou te contar como. Então, depois, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai levantar as informações dos indicadores proativos, tá? O que são os indicadores proativos? Os indicadores proativos, eles vão mostrar os teus resultados positivos. Por quê? Porque eles vão mostrar tudo aquilo que você evitou que acontecesse. Ele vai mostrar os acidentes que foram evitados, as doenças que foram evitadas. Como? Não é, quando eu falo indicador, gente, não é indicador de quantos acidentes ocorreram no mês, aqui estamos há 35 dias sem acidentes, não é nada disso. O que é o indicador proativo? São, por exemplo, os ASOS que foram realizados, porque tu está trabalhando preventivamente na doença ocupacional do trabalho, atendimentos médicos que o médico do trabalho possa ter realizado, também é um indicador proativo, porque ele também está prevenindo. Os DDS, a quantidade de DDS que foram realizadas, isso é a orientação que você passou, e isso, DDS é o quê? É uma prevenção. Então, isso é um indicador proativo, você agiu antes que o acidente, né, acontecesse. Outro indicador proativo, quantidade de treinamentos ou quantidade de horas homens treinadas também é um bom indicador proativo. Você pode também fazer um indicador proativo, esse é de procedimentos que foram ou atualizados ou criados. Atualização de PGR, elaboração de PPR, foi atualizado o relatório analítico do PCMSO, foi feito LTCAT, isso tudo é um indicador proativo. O que eu mais gosto de trabalhar dos indicadores proativos é as melhorias de segurança. É mostrar ali as melhorias, fazer um antes e depois. E o antes e depois, gente, aí é outra dica, é muito legal também para você fazer, sabe o quê? Colocar nos murais, para que toda a empresa veja que foi feito alguma coisa. E quando eu falo assim em melhoria de segurança, não precisa ser aquela baita reforma na máquina, uma grande mudança de layout. Precisa fazer adequação na máquina? Vamos fazer, vamos trabalhar nisso, e quando estiver pronta, isso vai virar um indicador proativo, né? E vai virar ali uma melhoria. Enquanto isso, gente, tem muita coisinha fácil de fazer e rápido que precisa, né? Porque é uma melhoria e você consegue ali mostrar que você fez muitas melhorias num determinado tempo. Vou dar alguns exemplos para vocês. Às vezes um guarda-reio instalado ou um guarda-reio que foi modificado de alguma forma. Às vezes você consegue reaproveitar. Nossa, gente, eu fiz muito isso.
de reaproveitar material da fábrica que é para descarte. E aí eu digo uma coisa para vocês aqui, ó, outra dica, assim, ó, essa dica já vale a live também. Se você trabalha numa empresa que tem a serralheria própria, né, ali dentro, né, ali junto com a manutenção, gente, o serralheiro, ele tem que ser teu melhor amigo. Trata esse cara bem, leva cafezinho para ele, de vez em quando leva um bombom, trata ele muito bem, porque é ele que vai quebrar seus galhos. Eu sempre me dei muito bem com serralheiros e às vezes eu chegava lá, nossa, eu precisava fazer isso, precisava fazer aquilo, tem como, precisava proteger aqui, proteger ali, tem alguma coisa desse, mas eu não tenho material, não, mas peraí, eles mesmos, tem um material lá que eles pediram para mim tirar e eu acho que se eu mexer aqui, mexer ali, eu consigo fazer isso que você precisa. Tá? Então, às vezes, tipo, a gente não precisou nem gerar orçamento, nem nada, a gente reaproveitou um material que estava ali, que de repente ia ser descartado, utilizamos a mão de obra interna e fizemos uma melhoria. Então pode ser um guarda-reio, a gente pode ser uma correntinha para sinalizar que não é para entrar naquela área, ou uma correntinha que tu bota um gancho para um cruzamento de movimentação de máquinas, que você abre, que faça a pessoa parar. Eu vejo isso em muitas fábricas que tem os cruzamentos, que tem empilhadeira, tem máquina, e as pessoas têm mania de passar e não olhar para os lados para ver se está vindo máquina, e coloca uma correntinha, às vezes essa de sinalização mesmo, às vezes é uma corda, que daí a pessoa ela é obrigada a parar, soltar a corrente, botar a corrente de novo, e ela é obrigada a olhar se vem vindo uma máquina. Trate bem o serralheiro, isso aí, gente, serralheiro é nosso melhor amigo, tá? Nossa, já me quebraram muito galho, de eu chegar só, eu preciso resolver isso, e eles mesmos já dão ideia, e eles mesmos já fazem, eles mesmos executam. Então sempre trata muito bem o serralheiro. Importante, gente, já chegou na empresa, vai na serralheria, se apresente e já grava o nome dele. Quando a gente chama a pessoa pelo nome, ela já se sente importante. Se você chegar já chamando ele pelo nome, você já ganhou 50%. Tá? Depois ele oferece um cafezinho, deu, tá? É só tratar ele bem. Então, seja amigo do serralheiro, ele vai quebrar muito galho. E aí, essas pequenas coisas que realmente é uma melhoria de segurança, só que é uma melhoria simples, que a gente consegue fazer fácil, tá? Aí você pode até fazer a foto do antes e depois, bota no mural, tá? E já levanta ali para fazer nos teus indicadores. Você pode fazer lá as melhorias realizadas em tanto tempo. Às vezes pode ser uma sinalização que pode ser feita com fita ou até com uma pintura. E isso você pode aproveitar também, às vezes, uma mão de obra interna para fazer isso. Aí não precisa gerar orçamento. E é uma melhoria de segurança, sim. Gente, às vezes um cartaz que você imprima na impressora da empresa já é uma grande diferença, se aquela informação for importante. Então, utilizem muitas vezes assim coisas simples, mas fiquem sempre fazendo alguma coisa. E outra coisa, escutem bem as pessoas que trabalham com vocês. As melhores ideias normalmente vêm da pessoa que executa a atividade. E eles sempre têm ideia de melhoria. Muitas vezes eles só não têm ninguém para ouvir. Então, se você parar para ouvir, você vai tirar muita ideia dali. Tá? Então, você não precisa criar todas as ideias. As pessoas podem fazer isso por você. É só você ouvir elas. Aí você só precisa fazer o quê? Ajudar a executar ou pelo menos achar a pessoa certa que vá fazer isso. Então tem muita coisa que dá para fazer de melhorias que você pode fazer amanhã já. Tem várias aí que eu falei agora que você pode fazer amanhã já e você já ter lá um indicador de melhorias que foram realizadas. O que mais aí que você pode fazer? Aí você fez esse levantamento desses indicadores proativos, as melhorias também, e aí você vai fazer o que também, tá? Aí nós vamos marcar uma reunião, caso a empresa não tenha, tem algumas empresas que já tem essa prática, uma reunião de indicadores. Ou você cria ela. Nessa empresa que eu falei para vocês agora há pouco, eu entrei, não existia gestão, não existia nada, eu juntei todos esses dados,
com mais uma informação que foi importantíssima, que é o que vai fazer com que você consiga verba, atenção e consiga respeito, tá? E coloquei e montei uma apresentação bem legal. E marquei a reunião. No primeiro dia da reunião, gente, não apareceu ninguém. Sim, gente, isso acontece, tá? Eu fui lá, marquei no calendário, tudo, não apareceu ninguém. O que a gente faz? A gente desiste? Não, eles não estão acostumados com isso, eles nem sabiam o que era reunião, eles nem sabiam o que eu ia apresentar. O que a gente faz? O que eu fiz? Falei com o coordenador, tá? Qual é o melhor horário para vocês? Ah, agora eu não lembro se ele falou que era início ou final do dia. Então tá, qual o dia da semana? Tal. Então eu vou marcar a reunião de novo. O que eu fiz? Marquei de novo, tá? E aí eu fiquei lembrando. Amanhã é a nossa reunião. De manhã cedo, quando eu encontrei. Hoje é a nossa reunião, a tal horário. Fui lá no diretor. Que o diretor também ia participar, né? Eu chamei. Ah, não esquece. Nossa reunião tá horário. Mandei mensagem no WhatsApp. Nossa reunião tá horário. Gente, infernizei a vida deles. Infernizei, sim. Não tinha chance deles esquecerem da reunião de novo, de não dar tempo. Ah, às vezes o nosso papel é esse mesmo, é incomodar e ser chato. Então, se a gente, às vezes, que nem eu disse antes, se eu tiver que interpretar um papel que é de ser chata, por exemplo, e incomodar, eu vou fazer. E foi o que eu fiz. Aí, o resultado, tivemos a reunião. E aí, eu apresentei esses indicadores que eu falei para vocês, proativos, melhorias e mais uma coisa que foi a cereja do bolo, tá? Tinha tido alguns acidentes, porque lá quando eu entrei tinha acidentes com frequência. Eu peguei informação, assim, comparei informações assim, dos últimos 3 meses, dos últimos 30 dias, tá? E eu tenho uma planilha, que inclusive ela tá lá no Drive SST, né? Que eu disponibilizo lá no link do meu Linktree, ali no link da minha bio. Tem essa planilha lá, inclusive, porque eu gosto muito dela. Por quê? O que eu fiz com aquela planilha? Eu consegui mensurar em dinheiro, que é o que a empresa se interessa, o prejuízo dos acidentes que tinham acontecido nos últimos 30 dias e nos últimos 3 meses, tá? Só em um acidente, pelo que eu lembro, tinha dado um prejuízo assim, de cerca de uns 10 mil reais. E ali eu computei todas as despesas reais, né, que é um acidente de trabalho. E aí vai depender, claro, né, gente, do tipo de acidente, afastamento, né, enfim. E aí eu apresentei esses números e tava lá o diretor, e o diretor era o dono da empresa, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, não só coordenadores, né, enfim, mas o dono da empresa. Eu mostrei pro dono o quanto de dinheiro ele perdeu naqueles acidentes. Você sabe o que ele me falou quando eu acabei a apresentação? Primeira que teve, eles nunca tinham participado de nada desse tipo. Ele simplesmente me olhou e falou assim, ó: os nossos encarregados precisam ver isso. Aí ele olhou para o coordenador e falou: marca uma reunião com todos os encarregados para a Andressa a fazer essa apresentação. Gente, o que eu ganhei ali? Eu fui ouvida, né? E eu ganhei respeito, sim, porque eu mostrei o que eu sabia e o que eu estava falando. E terceiro, não menos importante, a partir dali, o que eu precisasse para evitar que ele tivesse aquele prejuízo por causa do acidente, eu tinha. Porque o que é mais barato, né? Uma melhoria ali, sei lá, de 300, 500 reais? Ou um acidente que custou 10 mil para a empresa? Então, tem como, gente. A gente consegue sim ganhar o respeito e ser reconhecido como TST. E ser ouvido. E aí, depois disso, a gente vai ser atendido. A partir daí, quando nós tivermos uma solicitação para fazer de alguma melhoria, de uma não conformidade que está acontecendo, de uma atividade que não está sendo feita da melhor maneira, eles vão parar para ouvir. E se precisar de dinheiro, eles vão dar um jeito. Não estou dizendo que eles vão sair abrindo a carteira na hora. Não, não é isso, né? Mas eles vão resolver.
Algumas coisas com valor maior, de repente, leva um pouco mais de tempo, mas aquilo que precisa, se você disser que há um risco grave, iminente, eles vão fazer, porque você já provou, você já mostrou o quanto que custa um acidente e você sabe o que você está falando. Você mostrou ali, você ganhou respeito, você ganhou reconhecimento. Então, é muito possível, sim. Só que é o importante, gente, de montar um bom material, você mostrar ali os pontos de melhoria que foram feitos. Aí vocês mostram os números, os prejuízos que tiveram quando ocorreram os acidentes. E aí quando quando eles veem quanto custa um acidente, aí você volta aonde? Naquilo que eu falei lá no começo, no teu levantamento legal. Aí você já pega o gancho. Claro, você não vai despejar um monte de coisa de uma vez só, né? A gente vai ali, escolhe qual é a batalha que a gente vai trabalhar primeiro e depois vai indo para as outras. Aí você chega aproveitando, tem esses pontos que hoje a empresa precisa dar atenção. Ali é o momento. Você mostrou ali, cara, tu perdeu 10 mil num acidente, tá? E a empresa precisa de R$1.000 para fazer essa melhoria e resolver esse problema. É um treinamento, precisa de um treinamento aqui de 8 horas, ele custa R$1.000. Gente, você acha que a empresa não vai pagar? É ali que você vai conseguir concluir as suas ações, comparando valores. E de praxe você vai ganhar o quê? O teu reconhecimento que você quer tanto. Você vai conseguir ser ouvido. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos live de novo. Nesse mês de março, as lives elas estão um pouquinho diferentes. Como eu tinha falado lá no começo, nós vamos ter lives agora nas terças e nas quintas-feiras, sempre às 20 horas. Na terça-feira é a série Fala TST. Eu vou trazer aí dores e objetivos que nós profissionais temos e como resolvê-los. Hoje nós falamos como conseguir um reconhecimento como um profissional, como TST, com um caminho mais fácil e mais rápido. Entreguei mastigadinho aí para vocês. Eu levei anos para aprender, entreguei mastigado prontinho para vocês. E na quinta-feira nós vamos falar mais da parte prática, o SST raiz, né? Que é para aquele TST raiz mesmo. Nós vamos trazer assuntos do nosso dia a dia, problemas que a gente encontra no nosso dia a dia e como resolver eles também, né? Tem uma coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos: problema, qualquer um levanta. Agora a solução é aí que vem o diferencial, é aí que você se torna um TST diferenciado. Então eu vou trazer o problema e já vou trazer a solução, certo? Então, já avisa aquele teu colega que perdeu a live de hoje, que quinta-feira tem mais, certo? Então, vejo você na quinta-feira, até mais.